adoro! Vamos chegando, deixa eu botar nosso tema. Nosso tema é desafio. Cadê essa? O desafio. Fixar. Tenho me colocado em tantos desafios, né? Vamos convidar umas pessoinhas aqui, gente. 18 horas o povo tá chegando do trabalho, tá envolvido com coisas em casa. Qual a rotininha de vocês esse horário 18? 18 normalmente é um horário que eu já tô em casa, a maioria das vezes. E... cadê? Deixa eu convidar. Vamos fazer uma live intermediária do ponto de vista de tempo. Ok, vamos lá. Gente, eu quero falar de desafio, porque eu tenho me desafiado diariamente, né? Eu acho muito interessante isso, da gente se desafiar, não necessariamente nesses desafios que eu tenho me proposto para mim e para vocês. Tudo que eu proponho para alguém fazer, eu tento incorporar para minha vida, eu percebo as dificuldades, entendo também as dificuldades de cada um de chegar nesse estágio. Tava conversando com minha comadre ontem, no dia do feriado, e tava falando exatamente assim, eu tô num estágio de amadurecimento de minhas escolhas, mas isso não acontece de repente, né? Isso é um processo. Então, à medida que a gente vai incorporando esse processo para nossa vida, das escolhas, do que a gente quer pra gente, vai ficando mais fácil. Mas os desafios, às vezes, nos movem, nos dão esse movimento. Eu acho muito interessante a gente se desafiar, sair de uma zona de conforto. Como o nome diz, a zona é de conforto. E muitas vezes a gente fica confortável no desconforto. É um desconforto tão grande, mas que você já conhece, você já tá meio que familiarizado. E a dificuldade de sair daquele ambiente, né? Por isso que as pessoas demoram tanto, às vezes, para sair de trabalhos que não levam ela para lugar nenhum, de relacionamentos ruins, de um estilo de vida ruim, né? De escolhas ruins. Enfim, mas por quê? Porque ela tá confortável no que ela já conhece, no que ela tá acostumada. Então, é como se isso aqui, ok, eu sei lidar com isso. Então, esses pequenos desafios que eu vou propondo aqui tiram a gente dessa zona, né? A da comida, que eu acho que pra mim é muito tranquilo, mas é porque eu venho num processo, então hoje pra mim não é complicado, é fácil de verdade. Não é um esforço, não é uma promessa, não é uma escolha. E é muito bom quando a gente faz as coisas por escolha, mas a gente pode começar esse primeiro movimento de sair da inércia através de um desafio, que a gente se desafia. É bom estar junto com pessoas que nos ajudem nesse desafio, então os grupos são muito interessantes, né? E por isso que às vezes, por exemplo, os crossfiteiros, eles têm uma performance porque eles se juntam num grupo, num objetivo comum, e um dá força para o outro para atingir ali seus objetivos dentro do que eles propõem, né? Eu entrei agora no desafio da corrida, superando seus limites, e eu já vinha falando há um tempo aqui, já comentei algumas vezes, que eu queria começar a correr um pouquinho, eu queria fazer outra atividade. Eu faço uma atividade física moderada, para não ser sedentária, e faço em casa, são 21 minutos de alta intensidade. Ok, uma atividade física bacana, eu consigo fazer com regularidade. Arranjei um companheiro aqui que é meu filho para me incentivar, então eu chego às vezes cansada, ele, bora mãe, bora, e vai, às vezes ele já fez e fica ali de junto, bora, faz, não enrola não e tal. Então ter alguém que te ajude, que te incentive, te coloque para esse lugar que você quer estar, isso é muito interessante, né? Os grupos fazem parte. Mas essa coisa do andar e do correr tava na minha vida assim, stand-by. Quando eu vejo alguém correndo na rua, gente, eu tenho vontade de correr atrás, porque a corrida especialmente me dá a sensação que a pessoa tá correndo atrás de um objetivo maior, entendeu? Parece que ela tá enxergando uma coisa ali, que dá um gás ali. Porque, gente, uma pessoa que corre maratona, passar, sei lá, 2 horas correndo, tá com muita vontade de alguma coisa a mais, né? Maior. Então, eu gostava de ver, né? E aí, parece que a energia da gente, acredito muito nisso, né? Na lei da atração, e a gente vai atraindo movimentos à medida que a gente vai tendo mais isso. E já vinha sonhando há mais de um ano, né? De que seria um ótimo momento pra gente falar mais de saúde, celebrar mais saúde, buscar mais saúde. Mas parece que o discurso saúde
ele não foi muito convincente, né? O discurso doente parece que ele é mais envolvente. As pessoas se sentem mais acolhidas na doença do que na saúde, porque a saúde, ela exige o seu movimento, né? Ela exige de você. Então, no caso, ela exige de mim. Eu posso dar 1000 ferramentas aqui para vocês, dar várias alternativas, várias opções, mas se você não se movimentar, nada vai acontecer. Isso em todas as áreas. Então, se eu dou orientação de sono, se eu dou uma estratégia para reduzir o estresse, se eu dou uma estratégia alimentar, né? Um caminho, na verdade, né? Peço para eliminar alguns alimentos que são piores, mas nada adianta se você não se movimentar. Então, o conhecimento sozinho, ele não leva a uma ação. Então, ele precisa de uma ação, porque só assim ele vai gerar transformação. Então, precisa se mover. E eu via nisso, nessa parte da educação física, né? Do movimento, um desejo de... Não quero ser atleta de corrida, não quero correr muito. Mas eu acho muito interessante esse movimento. E aí acabaram surgindo 2 oportunidades. Vai ter uma corrida em Camaçari, me envolvi a clínica de ajudar lá e tá envolvida, porque eu queria estar muito linkada com isso, que é uma coisa que eu acredito demais. Então, pessoas que pensam objetivos comuns, elas devem andar mais juntas, né? Então, juntos somos de fato mais fortes quando a gente tem um objetivo em comum. E acabou que no mesmo dia surgiu esse amigo meu que é Dimas, e aí ele postou num grupo em comum, e isso eu falei, gente, é agora. Tipo, é o sinal, é agora. Veio o feriado, ontem eu não corri, não andei. Falei, não, agora é hoje, porque o desafio começou dia 1º. Eu tava 2 dias em stand-by. Eu falei, não, ó, tava corrida, cheguei do trabalho, tinha pouco tempo. Eu falei, ó, no tempo que eu tenho. Eu falei, não vou dar desculpa, não tem desculpa. E eu falo muito para meus pacientes para não darem desculpa, e falo aqui para vocês, parem de dar desculpas, parem de dar desculpas. Sempre tem uma desculpa para fazer o errado. Ah, foi porque... Ah, comendo, foi porque... Ah, mas ela não gosta de tal coisa, só gosta disso. Ah, mas porque... Sempre tem uma desculpa, sempre tem uma desculpa. Então, assim, para de dar desculpa. Então, eu não podia dar desculpa, né? Eu falei, ó, não tem desculpa, não é porque tem pouco tempo, não. Tem quanto tempo? Tem esse. Cheguei, botei roupa, não pensei 2 vezes pra lá. Desci, dei minha corridinha pequenininha, mas foi o primeiro passinho. E agora, depois que a gente sai da inércia, tudo é mais fácil, né? Quero muito que se vocês desafiem dentro da realidade de cada um. Aonde é que você sente na sua vida que precisa daquela mudada? E às vezes você pode criar seu próprio desafio. Tô pensando em lançar uns desafios aqui mais curtos. Toda semana um desafio. A ver se vai acordando e a gente vai entrando nos eixos, né? Porque a gente tende a sair da estrada assim, pra manter ali o ritmo. Dá um trabalhinho, dá, porque o mundo não conspira a favor de saúde, não. O mundo conspira a favor de doença, né? De quietude, de acomodação. E a gente precisa estar atento, ó, radarzinho ligado, radar ligado o tempo todo, radar ligado, pra gente pegar o GPS certo. Senão a gente acaba pegando o sinal errado e vai na direção errada. O pior é quando a gente acelera na direção errada. Essa é a pior estratégia, né? Escolher o caminho errado e segue ali acelerado, e aí é um gritar, para, tá no lugar, tá no caminho todo errado. Mas a pessoa botou na cabeça que era aquele caminho, gente, e aí pisa o pé no acelerador. Resultado, quanto mais acelera na direção errada, mais distante você está do seu objetivo final. Então, para ver o que vocês querem do ponto de vista de saúde. E quando eu falo aqui desses desafios, parece que não tem nada a ver com glaucoma, mas tem tudo a ver com glaucoma. Tem tudo a ver com saúde, tudo que tem a ver com saúde tem a ver com glaucoma. E no meu consultório, e por que eu falo tanto disso? Porque no consultório não tem como a gente ficar, imagina, passa aqui meia hora, 1 hora de live. Quantas lives? Acho que eu já estou quase 40 lives aqui seguidas, né, ao todo, do Desvendando Glaucoma. É muito tempo, né? Imagine aí, quase 40 horas de conversa. No consultório a gente não consegue. Isso me dá uma certa impaciência. E eu percebo que ainda tem muita gente que precisa acordar. Talvez a maioria das pessoas estejam ainda adormecidas, né? Para esse autocuidado, esse auto-olhar, e o quanto que a gente tem esse poder sobre nossas vidas e que a gente não devia delegar esse poder para absolutamente ninguém. Então, eu tô com 3 desafios. Eu tô com o desafio 3.0. Então, vai que você se encaixa ou se motiva a começar um desses desafios. Não comece tudo não, senão vocês vão enlouquecer e vão desistir. Diminua até. O 3.0 são 30 dias
com 3 litros de água por dia, 0 leite de origem animal, 0 glúten, 0 álcool. Você sabe que para meus amigos, até mesmo para os pacientes, eu já nem peço álcool. Falei, deixa para lá o álcool, bora focar nos outros 2 para ver se dá certo, né? Porque as pessoas são tão resistentes que é complicado. Ai, mas isso, eu tenho que tirar isso mesmo. Ai, gente. Mas eu posso só um pouquinho. Eu falei, gente, um pouquinho, deixa eu aproveitar para isso. Não, mas só um pouquinho não faz mal. Olha só um pouquinho é uma coisa tão relativa. A gente se intoxica todos os dias. Todos os dias a gente se intoxica. E nosso pouquinho, talvez a gente esteja com um parâmetro equivocado do pouquinho, porque tudo depende do termostato, né? Do que você está olhando. Se você convive com pessoas muito obesas, se você pegar uma família obesa americana, que não é tão comum aqui no Brasil, não é uma coisa que a gente vê toda hora, mas nos Estados Unidos, a gente passeia, são aqueles obesos gigantes, assim, de 150 quilos, 170 quilos, pessoas grandes, muito grandes. Mas você vê vários daquele, seu parâmetro, seu termostato é aquele. Na hora que você encontrar um de 110, você já tá achando o cara magro, entendeu? Seu parâmetro já é aquele. Se você convive com pessoas que bebem muito, faz parte do seu ciclo social, beber muito, esse é o seu termostato, é esse nível de álcool. Não seria quantas garrafas de vinho, quantas cervejas, quantas roscas, quantas cachaças para cada, né? Quantos whiskies. Esse é o seu termostato. Uma pessoa que passe muito do que você tá acostumado, você vai achar que a pessoa tá, tipo, tá muito para o seu parâmetro. Cada um tem um termostato. O problema é que o termostato nosso, do ponto de vista de saúde, tá muito ruim, porque o nosso ciclo tá doente. Automaticamente, quem tá menos doente tá se achando muito saudável. Isso é um erro gravíssimo. Na verdade, as pessoas estão todas muito doentes, então seu critério tá ruim, certo? Os parâmetros estão ruins. Isso vale para exame laboratorial. Você começa a ver tanto exame ruim, tão ruim, que quando você pega um mais ou menos, você já tá achando que tá legal. Porque, tipo, tá tão grave, tá tão... que você passa a mudar seus critérios. Mas não é, a gente precisa voltar aos critérios de normalidade, tá bom? Então a gente foi se acostumando com alguns critérios que estão errados e que vão levar a muito adoecimento. E que já tá provado isso. Mas a gente vai aceitando isso como normal. À medida que a gente convive, se todo mundo tá junto de você, tá assim, e nesse momento tá tudo bem, fala, mas isso aqui então não tem problema. Não é verdade, vai dar problema. Só que na hora que dá o problema, você ainda não associa aquilo. Você acha que foi por algum outro motivo. E continua fazendo errado. Continua seguindo no caminho atrapalhado. Então você não vai ter resultado. E não quer se movimentar de fazer sua própria parte, né? A gente quer que alguém dê uma solução e as pessoas estão pouco interessadas em se movimentarem, fazerem esse primeiro movimento. Ele pode ser um pouquinho mais difícil. Esse primeiro, sair da inércia. Mas depois a gente caminha bem. Vão comentando aqui comigo. Então, o desafio 3.0 é esse. Convido vocês a tentarem se desafiar nessas comidas. Eu tava falando do lixo do pouquinho. Observe, são muitos pouquinhos de lixo que a gente come, né? Então, imagine que a gente tem... Eu já falei da teoria do barril, né? Não é uma teoria minha, não, essa teoria, tá? Que a gente teria uma quantidade de lixo que cada corpo cabe. O problema é que ninguém sabe qual o tamanho do lixinho, que é o barril, que cabe lixo, certo? No corpo. Tem gente que tem um barril grande, ele vai caber muito lixo, vai demorar para adoecer. Tem gente que tem um barril menor, pouco lixo, vai adoecer. Na minha teoria, eu não quero testar quanto de lixo cabe no meu. Ou seja, esperar até adoecer para dizer, agora encheu. Porque depois que enche é só ladeira abaixo. Não espera seu lixo transbordar. O problema é que quando alguém já está doente, significa que o lixo já transbordou. Então, para essa pessoa não cabe mais nada aqui. Mas ela continua querendo a mesma coisa que fez ela adoecer. É impressionante como não caiu nossa ficha de que a gente quer as coisas que nos adoecem. A gente continua escolhendo. Quer a cura, mas não quer, na verdade. Porque a gente não está disposto a abrir mão daquilo que nos adoece. Então, a primeira coisa para a gente se curar de qualquer coisa é abrir mão do que nos adoece. Eu sei que não é simples. O melhor é simples, não é fácil, né?
Mas abrir mão do que nos adoece e não deixar esse copo transbordar, não deixa transbordar. A gente já coloca muita coisa. Muita coisa que a gente vê e muitas que a gente não vê. Né? Então, por exemplo, a gente não vê um agrotóxico, você não vê a poluição do ar, você não vê a água contaminada, né? São coisas que a gente não percebe a radiação eletromagnética que a gente está submetido diariamente, o tempo todo, com todos os eletrônicos. A gente não percebe o mal que as luzes artificiais fazem para o nosso corpo. A gente não percebe e a gente vai se intoxicando. E a gente ainda se intoxica das coisas que a gente vai escolhendo. Então, a gente se intoxica de cigarro, tabagismo, o álcool, as comidinhas, os adoçantes, os açúcares, os produtos industrializados. Não é novidade que eles fazem mal. Tá mais do que documentado isso. Mas a gente continua querendo acreditar que não faz tão mal assim. Essa regra é para todo mundo. Então, eu tô nesse estágio, mas há muito pouco tempo atrás eu comia tudo isso, porque eu achava que ainda tinha uma cota, né? Mas eu não tô afim de testar mais minha cota. Deixar lá. Vou deixar o copo mais vazio que eu conseguir. E pra ter um jogo de cintura, porque às vezes pode ter algum momento que tem coisa que eu não vou controlar. Por exemplo, um antibiótico é algo que enche o copo, certo? Destrói uma coisa que tá me atacando, mas me ataca junto. Então há um prejuízo depois que você faz qualquer ciclo de antibiótico. Mas pode ter algum momento que eu precise usar. Então eu quero estar com o meu copo bem vazio, para que quando eu colocar antibiótico aqui dentro, meu corpo saiba administrar bem essa agressão. Então, esse é o desafio, o 3.0. Aí, meu segundo desafio. Esse da corrida, né, que é bem legal, superando seus limites. Aconselho vocês, eu vou começar a postar agora. Eu acho que as inscrições vão até o dia 5. E cada um, o superando é seus limites, não é superando o meu limite, nem o limite de quem tá em primeiro lugar, de quem não é isso. Cada um tem o seu limite. Por exemplo, o meu limite de quem não corre nada, 0. Então, eu só tem criança e depois sou eu. É o mais básico do adulto. É o iniciante do iniciante. Mas esse é meu limite, gente. Eu vou sair do 0 para aquilo ali. Pronto, depois a gente vai aumentando. Outro erro muito comum. As pessoas querem sair do 0 para o 100, assim, num piscar de olhos. E isso também acontece com relação ao adoecimento. A pessoa passou a vida transbordando de porcaria. Adoecendo. Aí cai a ficha assim. Vem um tipo de adoecimento que pra ela tira muito ela fica muito desconfortável nessas ondas de adoecimento, que os outros ela estava acostumada. Tava na zona de conforto, tava doente, mas estava na zona de conforto. Mas vem uma parte do adoecimento que tira ela dessa zona de conforto. Ela fala, agora eu não gostei disso aqui não. Quer dizer, a gente escolhe o que planta, mas a gente não escolhe o que semeia. Que fique muito claro, né? Que a pessoa planta alimentação ruim, obesidade, sedentarismo, estresse, ela planta. Mas ela acha que ela vai escolher qual vai ser o dano. Ela vai escolher. Não, você não escolhe. Você planta, mas você não escolhe o dano. E às vezes o dano vem numa área que te dói bastante. E aí você não quer mais. Aí você fala, não quero não. Aí você quer alguém, um salvador, que te transporte, né, do caos para o auge, de repente, num piscar de olhos. Você não quer ter esforço, 0 esforço. E não quer arcar com as consequências das suas escolhas passadas. Toda hora eu vejo isso. Meu terceiro desafio, esse é um grande desafio, porque eu não me considero uma pessoa que reclama muito, mas reclamo. Porque meu termostato tá com pessoas que reclamam muito mais do que eu. Muito mais. Então, dentro das pessoas que eu convivo que reclamam infinitamente mais que eu reclamo pouco. Mas ainda reclamo bastante. E aí, vou ter esse 21 dias sem reclamar. Esse eu acho que vou ter... Não sei se eu vou conseguir cumprir 21 dias seguidos. Talvez falhe. Espero não falhar para não precisar estar voltando para isso toda hora, né? Me controlando para não reclamar. E aí, a gente precisa dar aquela respirada, né? De algumas situações. Então, no meu consultório, na Clios, eu tenho um perfil de cliente que ele já rodou vários profissionais e aí eu sou tipo a última possibilidade, a última bolacha do pacote. Tipo, já tentei de tudo, vou tentar a doutora Soraya, né? Bora lá. Então, eles fazem literalmente um investimento em mim. Só que eles vêm com expectativa que eu faço... Gente, eu não faço milagre.
Eu tenho um método, né? Para receber meu nome, inclusive, mas assim, não faço milagre. E a pessoa não quer arcar com as consequências de tudo que botou no copo. Ela quer chegar lá e acha que eu vou esvaziar o copo com um passe de mágica. Que tudo vai se resolver. A pessoa já vem com a coleção de doenças. Hipertensa, usando 3 drogas para pressão, gente. Uma pessoa hipertensa, que é uma doença, está dentre as doenças mais comuns. Agora, hipertensão, diabetes e obesidade é o trio parada dura, né? Quando vem junto isso com glaucoma, é a bomba atômica. Então, a pessoa já vem hipertensa. Hipertensa com 3 drogas. Que controle péssimo foi esse no decorrer da vida? Pra você chegar a 3 medicamentos para pressão. Aí, mais um remedinho para diabetes. Mais um para o colesterol. Mais um para ansiedade. Mais um antidepressivo e mais um para dormir. 7 drogas. 7. Desenvolveu glaucoma, estava esperado. Gente, estava super previsível que isso ia acontecer. Estava muito previsível. Fica chateado comigo com glaucoma? E eu tenho que dar a solução? Não vou dar a solução. Eu dou caminhos, dou ferramentas. A gente faz muita coisa, muita. Mas se a pessoa não se movimentar e não reconhecer que estágio ela está, aonde ela está no processo, fica difícil, não é? Se a gente pega uma casa que está muito destruída, muito acabada, muito abandonada, uma reforma nessa casa exige muito mais investimento. Investimento de tempo, investimento de dinheiro. Tem que investir em toda a estrutura de novo da casa. Não é só passar uma tintazinha bonitinha e acabou. Não vai funcionar, né? Mas as pessoas adoram a maquiagem. Elas gostam da face. A gente, não sei, acho que gosta de ser enganado, né? Me engana que eu gosto, me engana que eu gosto, acho que é isso. Aí eu preciso o quê? Momentos eu vou virar monja. Respirar para não reclamar. Não reclamar de quem reclama. Gente, você vai fazer um exame. Você vai fazer o exame. Você já sabe como é o exame. Já sabe, já fez o exame várias vezes. Várias. Não vou nem para os exames de glaucoma. Você já foi no oftalmologista várias vezes. Você já sabe como é o exame. Toda vez que vai, reclama. Para que vai reclamar, gente? Para que reclamar de uma coisa que você já sabe como é? Você já sabe o tempo que você vai gastar. Você sabe que tem chance de pingar o colírio para dilatar. Mas mesmo assim reclama. Para que reclamar? Só para estragar a vida dos outros. Só pode ser isso. Então a gente precisa se policiar. Então assim, convido vocês. Faça esse desafio que não sejam 21 dias, mas seja mais um dia, todos os dias, assim, mais um dia sem reclamar. Mais um dia sem reclamar. Mais um dia sem reclamar. Mais um. Eu tô no 3º. Gente, a 21 tem tempo ainda. Vamos ver se eu chego lá, né? Vou me esforçar. Vou não. Eu tô evoluindo, que a gente veio nessa vida pra evoluir, pra crescer, pra melhorar, né? Todo dia é melhor. Então, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor que hoje. Então, todo dia, como diz o Dr. Laí Ribeiro, bora lá, filosofia japonesa. Hoje melhor que ontem. Mas a gente precisa ser realista com o que a gente quer de resultado. Porque a gente planta ruim, faz tudo errado. Porque no fundo a gente acha que no dia que resolver certo, vai vir uma borracha e apagar o passado. Apagar tudo que fez errado, apagou, e você vai ter uma chance de zerar. A gente sempre vai ter chance de começar, de recomeçar, mas a gente não apaga o que aconteceu antes. Então, vai ter que reformar a casa, né? Vai ter que cuidar da estrutura, vai ter que rever a parte elétrica. Bora, e depois a gente, né, capricha no teto, deixa a casa bem protegidinha. Aí depois a gente vai pintar a casa, dar uma decorada, botar os móveis, né? Bota um negocinho aqui, um charmezinho, uma plantinha colar. Aí a gente melhora. Mas a pessoa quer começar do acabamento com a casa toda destruída. Não vai dar certo, gente. Isso não é a ordem natural das coisas. Mas eu não sei aonde foi que na saúde começou-se a pensar diferente. Ele vai esquecendo. Parece que como o corpo tá aqui, ele tá sempre pronto para... A gente agride demais nosso corpo. A gente descuida muito.
a gente cuida melhor do animal de estimação do que da gente. Cavalo de raça é tratado 100 vezes melhor do que a gente trata nosso corpo. Quer dizer, como é que a gente tem entendimento que para um cavalo ganhar uma competição, tá em alto nível, ele precisa de uma ração especial, ele precisa de treino, ele precisa de descanso, ele precisa de repouso, ele ouve música clássica. Gente, eu tô falando sério. Precisa disso. Há um entendimento de que um animal, para atingir uma alta performance, ele precisa de várias coisas. Agora, nós, para atingirmos uma alta performance na vida, a gente pode comer lixo, água suja, não dormir. Não vai fechar essa matemática, não vai. Aí vem alguém e oferece uma solução mágica para todos os seus problemas. Toma aqui, uma injeção para você. Aí você aceita. Aceita. Por que aceita, gente? Eu vou fazer até uma enquete nos grupos. Eu vou fazer aqui com vocês também, né? Por que a gente se submete a algumas coisas? Por quê? Por quê? Para entender o psicológico, assim. O que falta pra gente se movimentar, né? A gente sair da inércia, que talvez tenha um gatilho, assim, do que nos move na vida, né? O que te move, o que te motiva, o que você pensa mais pra frente. Às vezes a gente precisa estar com isso o tempo todo no nosso campo de visão, né? Existe uma estratégia muito bacana que eu gosto, que são painéis de visualização. Não posso mostrar meu painel de visualização aqui, porque são coisas pessoais. Mas eu aconselho vocês fazerem um painel de visualização. Porque quando a gente usa vários sentidos, né? A gente usa a audição, a gente usa o olfato, a gente usa a visão, a gente usa o tato. Isso é incrível, isso potencializa muito aquilo que a gente... alcançar aquilo que a gente deseja, né? E a gente precisa ser realista do que a gente quer. E saber que etapas a gente precisa galgar para chegar lá, né? Então, isso é muito interessante, entender que é um processo, e cada um tem um processo, e cada pessoa tem seu ritmo. Eu achei muito bacana isso dessa corrida, do clube de corrida, que já tinha de bike, e agora é caminhada e corrida, e que é superar o seu limite, né? Tenta se superar um pouquinho, todo dia um pouquinho, mas não deixa de fazer, né? Começa por algum lugar, e escolhe um dia para começar, escolhe um horário para começar. Quando der vontade, gente, aí a vida já passou. E a vontade não chega nunca. E aí vai ficando cada vez mais difícil a vontade de chegar, porque a gente precisa desse motor gerando energia constantemente. Se a gente desliga o motor muito tempo, depois para ligar esse motor dá muito trabalho. E aí vem um desânimo, vem a depressão, vem a ansiedade, né? Então, assim, se vocês ainda estão com essa coragem de se movimentar, comece a fazer essas escolhas diariamente, assim. Falhou, nem todo mundo tem essa força de vontade, assim, que eu tenho, mas, assim, eu tenho para algumas coisas, mas eu crio estratégias também para me blindar, né, para resistir a algumas coisas, para ser focada no que eu acredito. A gente também fica triste e às vezes falta força, normal, como todo mundo, né? Hoje me tirou um pouco aqui a força quando eu percebo que eu não consigo mudar, às vezes, pessoas que estão muito perto, né? Quanto mais perto, a gente acha que, pelo fato de estar perto, teria mais poder de influenciar ou de motivar, mas cada pessoa é que tem que se movimentar, a gente não pode se movimentar por ninguém, né? A gente tenta oferecer ferramentas, estratégias diferentes de falar, talvez palavras diferentes para tentar incentivar, mas cada um tem seu timer, né, de ligar e se movimentar. Espero que vocês já estejam no timer de vocês, tenham recebido uns depoimentos bem bonitos, assim, das mudanças e como as pessoas vão notando. Comece a quantificar a melhora também, né? Isso é muito importante. Às vezes a gente tá... Bora pegar uma coisa de fácil de quantificar, como, por exemplo, o sono. Meus pacientes, como eles melhoram o sono com pequenas estratégias. Faz muita diferença. Então, qual o sono ideal? Tem até um vídeo agora que tá postado recente, né? Qual seria o sono ideal? Eu tenho que saber qual é o ideal, para eu buscar esse ideal, né? Então, o ideal é um sono que você inicie seu sono no máximo às 22 horas. Que esse sono seja de 7 a 8 horas. Que sejam 7 a 8 horas contínuas, ou seja, sem nenhuma interrupção.
e que a gente esteja no escuro total, breu total. Breu total é que se eu passo a mão na frente do meu olho, eu não enxergo nada. Tem que ser breu. Bom, esse seria um sono ideal. Eu tenho que observar isso, né? Esse ideal, ok? Aí eu vejo onde é que eu tô. Se você tá, ou seja, esse é o ideal. Deitou, dormiu 7 a 8 horas, dormiu a noite toda, acordou no dia seguinte, breu total e acordou descansado, significa que você teve um sono mais reparador. Aí você tá nesse momento com insônia, não tem hora de dormir, cada dia você dorme um horário, um dia você dorme 10, um dia você dorme meia-noite, um dia 2 da manhã, outro dia o sono não chega. Acorda 2, 3 vezes de madrugada. Gente, essa é a rotina do meu consultório. Acorda e ainda dá a seguinte desculpa, não, mas eu levanto e volto e durmo logo. Não, tá bom, gente, tá ruim demais. Ok. E aí você sai desse caos. E esse ideal tem uma trajetória, tem um percurso. Mas você ir percebendo que você já adormece com mais facilidade, ó, comemora. Poxa, tava pior, já melhorei, né? Hoje tá melhor do que ontem. Mais um pouquinho, pô, ainda tô acordando pra fazer xixi. Saiu de 3 vezes para 2 vezes, uau, já melhorou. Daqui a pouco, uma vez, seu dia já começa a ser melhor. Você já fica mais bem-humorado, você já tem mais clareza, você consegue ver o mundo com mais tranquilidade, você consegue fazer escolhas melhores para sua vida. E aí o coração fica mais calmo, a noite seguinte já tende a ser melhor. E assim a gente vai girando, porque uma coisa alimenta a outra. Ela se retroalimenta. Assim é um ciclo de saúde e assim também é um ciclo de doença. Do mesmo jeito que à medida que a gente vai incrementando nossa saúde, vai melhorando e vai puxando. Então o sono é um grande problema. Se você melhora seu sono, você acaba melhorando seu humor no decorrer do dia, você melhora seu nível de disposição, aí você consegue fazer atividade física, que melhora mais seu sono, que reduz a ansiedade, aí você consegue fazer atividade física, você tem mais clareza do que você quer na sua vida, você vai em busca dos seus objetivos, você cria novas estratégias, você vai ter várias pedras no caminho, mas você passa por elas com mais tranquilidade, com menos dor, com menos sofrimento, e aí você vai melhorando mais um pouquinho o sono, e assim a gente vai girando positivamente, e todas as suas doenças vão melhorando. Então você melhora o controle da sua pressão arterial, você consegue melhorar o controle do diabetes à medida que você dorme melhor, à medida que você come melhor, porque se você tá mais tranquilo, seu sono tá mais reparador, seu nível de ansiedade tá mais baixo, você não precisa suprir na comida essa ansiedade, então você come mais pela vontade de comer, pela fome, saboreando com mais tranquilidade. Você cria um ciclo incrível se você controla melhor sua hipertensão, e se você controla melhor seu diabetes, e se você melhora mais sua ansiedade, se você passar a depender menos de remédio, sua visão fica mais clara, sua visão fica mais nítida, a pressão intraocular reduz, controla mais seu glaucoma, não precisa acrescentar novas drogas. Olha que interessante. O contrário também é muito verdadeiro. Então, você tá lá com glaucoma, tava tudo bem, aparentemente controlado, usando o seu colírio. Aí você, hipertenso, começa a fazer pico de pressão, fala, não, mas minha pressão é emocional. Mas é hipertenso, precisa de um remedinho, né? Remedinho para pressão. Super ansioso, começa a dormir só com remédio. O sono com remédio é um sono ruim. A gente não faz o sono REM, que é o sono profundo, quando a gente usa medicamento. Então você até dorme a noite toda, mas você não acorda com energia. Aí falta energia, aí já não faz tanta atividade física, a pressão já precisa de 2 remédios. Daqui a pouco aí a glicemia começa a subir. Você fala, gente, mas eu não como açúcar. Como se houvesse uma direta ligação, açúcar como açúcar. Parece que para ter diabetes é só comer açúcar ou doce, né? Ainda se pensa muito assim. Aí faz um pré-diabetes, não, porque não pode dizer que tem diabetes, não, é pré. Não, é só pré-diabetes, não tem problema. Aí o colesterol sobe um pouquinho, um remedinho aqui pro colesterol. Não, tô muito ansiosa, um remedinho pra ansiedade. Aí volta no consultório, tava tudo bem. Aí de repente a pressão subiu. Ai, doutor, o que será que aconteceu? Eu falei, gente, como assim o que aconteceu? Aconteceu isso aí, esse caos na vida. Entende, gente? A visão vai indo embora. A visão vai indo embora. E a gente aqui falando, né? Olha, precisa mudar tudo pra roda girar melhor, né? É uma rodana que vai na outra, que vai na outra, que vai na outra. Tá tudo intercalado, gente. Cada pininho que você aperta ou folga atrapalha toda a engrenagem de toda. Então, eu preciso ir ajustando todas, vai ajustando todas e vai tudo engrenando melhor. Não adianta escolher uma
É tudo. A gente vai nas mais importantes, que às vezes quando vai na mais, já melhora um monte de outras. Melhora, melhora, melhora e tudo melhora. Mas quando piora, piora tudo. Aí a visão vai indo embora. E a perda da visão pro glaucoma, ela é reversível a princípio. Então hoje a gente ainda não tem cura pro glaucoma. Aí a visão vai indo embora, aí a pessoa vem com a esperança de... Mas ela ainda, mesmo estando nesse caos, ela ainda não entende que ela precisa mudar, sair dessa zona de conforto, desse estilo de vida que adoeceu ela. Largar, soltar o que tá te adoecendo. Solta. Parece que a gente agarra e não quer largar de jeito nenhum aquilo que nos adoece. Solta, que você vai se sentir, vai espatifar no chão, vai dar uma dor talvez, mas depois você vai ficar mais livre. Então a gente fica agarrado no que tá adoecendo, desapega do que tá te adoecendo e pede ajuda para dar esse empurrão pro primeiro passo. Entre nesses desafios e se desafie de cada uma dessas coisas, a parar de reclamar. Por que que eu decidi entrar nesse desafio, parar de reclamar? Parar de reclamar para criar soluções. Quem reclama muito fica parado, reclamando, inerte, sem se movimentar. Ai, tá doendo. Ai, tá incomodando. Ai, tá embaçado. E sabe o que que faz para mudar? Nada. 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 O olho tá seco, tem diagnóstico de olho seco. Aí eu falo, tem que beber água. Aí passa as medicações, oriento, aí volta. Tá bebendo água? Não. Gente, água. Então, no fundo, a pessoa não quer mudar, ela só quer reclamar. Então, talvez, parando de reclamar, vocês comecem a se movimentar, porque aí não pode reclamar, tá proibido de reclamar, vai ter que fazer alguma coisa, né? Não pode delegar para ninguém, vai ter que se movimentar, vai fazer alguma coisa, vai ter que ir para ação. Então, se desafie, você sabe, esse desafio de 21 dias sem reclamar, eu nem lancei nada assim oficial. Vamos supor, eu tô no 3º dia. Se eu reclamar amanhã, aí eu zero, começo o dia 1º de novo. Se tiver no 10º dia e reclamar, volta de novo pro dia 0. Você sabe que foi assim que eu consegui meditar. Porque quando eu fiz o curso do Arte de Viver, o Mindful... Não, qual foi? Fiz Mindful, depois Arte de Viver. O Arte de Viver é um que chama Happiness. Quando sai o Happiness, a gente sai com um calendário. E você tem que meditar 30 dias seguidos. O calendário. Só que é isso. Quando 30 dias seguidos. Não são 30 dias. 30 dias seguidos. Aí eu comecei a meditar, falhei. Aí eu falei, uai, tem que voltar de novo pro dia 1. Eu falei, meu Deus do céu, tem que cumprir. Não me deu um desafio não, porque eu vou até o final. Eu falei, né? Melhor cumprir logo esses 30 dias do que eu ficar. Medito 4, falho 4. Aí começo de novo, nunca vou acabar isso. E é uma coisa muito boa quando a gente conclui o que a gente se propõe. Isso dá muita energia. E aumenta a nossa autoestima. Concluir o que se propõe. Aí eu falei, agora vai. Meditava, achava chato. Eu achava chato. Meditava, mas assim, eu achava que tá perdendo um tempo. Porque quero fazer muitas coisas. E tirar aquele tempo pra meditar, achava que... Ai, meu Deus, lá vou eu. Mas compromisso é compromisso. Comigo é assim. Compromisso é compromisso. E aí fui. Daqui a pouco, uma semana, eu falei, olha, tô gostando desse negócio. Legal. Me sentindo melhor, sono melhor, menos estressada, mais tranquila. Comecei a não me aborrecer com coisas simples, tipo trânsito. O trânsito foi o primeiro sinal, assim, que eu percebi que que a meditação fazia um bom efeito em mim. E eu detesto atrasar, não gosto de atrasar. Sou super pontual. Saio de casa pontual, sou pontual. Aí... Às vezes tinha muito acidente na Parafuso, né? Tinha acidente, tinha manifestação. E às vezes, ai meu Deus, ia chegar atrasada. E eu ficava pé da vida. Mas, tipo, muito chateada. Comecei a não ficar mais chateada. Eu falei, gente, eu vou fazer o quê? Não vou passar por cima dos carros. Não tem helicóptero pra vir me buscar aqui, me teletransportar. Não tenho, né? Ligava pro hospital, falei, olha, tudo parado. Tô indo, até hoje eu faço isso.
avisa aí, tô chegando. Mas foi me dando uma paz na alma. E aí foi. Todo desafio, ele é assim, ele é difícil. Por que ele é difícil? Porque a gente sai de uma zona confortável. Quando a gente pede para tirar um alimento da vida, é porque aquele alimento faz parte, né? Se eu mandasse vocês pararem de comer chuchu, ninguém tava aqui reclamando. Todo mundo ia aderir ao desafio. Mas isso não é desafio. Desafio é exatamente isso, é sair de sua zona confortável. Então, para quem já corre 5 quilômetros, isso não é desafio, gente. Ele precisa ir para 7, para 10, se ele quer se desafiar nesse sentido, ele quer reduzir o tempo dele. Isso é o desafio. Não é mais andar 5 no tempo que ele já faz. No meu caso, são 20 quilômetros em 30 dias, mas para mim é muito, porque eu tô no 0 e vou pro 20. Então, assim, eu tenho um percurso. Então, depois me desafio mais um pouquinho. Mas é muito bom isso de se desafiar. Então, convido vocês a se desafiarem. Criem seus próprios desafios. Vejam coisas na sua vida que você sabe que precisa retirar. Reduz o tempo. Você pode fazer um desafio de 7 dias, um de 21 dias, de 30 dias. Aí depende do que te movimenta, né? Então, meu convite hoje é para vocês se desafiarem. Mas se desafiarem principalmente a serem melhores. Melhorar cada dia mais. A gente pode ser cada dia melhor, um pouquinho melhor todos os dias. Então treinem ser melhores todos os dias. Parem de se acomodar, né? Sempre esteja com esse olhar atento para melhor. Observe as coisas que a gente vai se acomodando e a gente se acomoda mesmo, é natural isso. Mas se a gente não tá com o radar ligado, a gente acaba se perdendo. Então, atenção, radar ligado para as rotinas do dia a dia, as coisas que vocês já estão acostumados e que vocês já sabem que fazem mal. Então, vão adquirindo novos hábitos e esses pequenos desafios é um ótimo começo, é essa força motriz para começar. Depois que começa, e aí você começa a ver os resultados, com resultados que sejam compatíveis de onde você está, para onde você quer chegar, e vá comemorando suas pequenas vitórias. Cada coisinha é uma pequena vitória, tá bom? Então comemore cada vitóriazinha dessas. Falta de água, gente. A água é uma coisa que eu fico chocada. A quantidade de pessoas que não bebem água e que continuam dizendo que não gostam, que não conseguem. Não consegue porque ainda não entendeu o que é importante, né? Talvez no dia que cair a ficha que é importante, comece a beber água. Não sei, é uma coisa simples, né? Às vezes se eu mandasse vocês tomarem uma coisa, bolasse aqui uma pílula, eu falei, vou mandar uma pílula aí pra todo mundo. Tem o que aí dentro? Não posso falar o que é, não posso dizer se tem efeito colateral, não posso, mas você não sabe o que é, vocês vão ter menos resistência de aceitar isso do que uma coisa que vocês sabem o que é e que é super previsível. Então, tô pedindo coisas muito simples, coisas altamente seguras. São estratégias de milênios, não são estratégias no bom caminho. Então, faça um diagnóstico de que caminho você tá, em que lugar você tá dessa trajetória, né? Se localize, escolha a direção e siga, tá? Não se preocupe com a velocidade, se preocupe com a direção. Então, alta velocidade e direção errada é caótico. Então, é melhor você ir lento na direção certa do que ir acelerado na direção errada. Então, foca no seu destino, veja onde é que você quer chegar e traçam estratégias aí para conseguir chegar lá. Um beijo para vocês, a gente se fala, tem live sábado, vai ser uma live especial também.